Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Nessa aula aqui, nós vamos falar sobre uma coisa que interfere muito na sua cocriação, nos seus objetivos daquilo que você quer, que é o seu ego. Nessa aula aqui, eu vou comentar com você, eu vou conversar com você sobre centelha divina e o ego. Eu vou te dar uma resumida no final dessa aula aqui. Eu vou colocar um vídeo antigo meu que eu postei nas redes sociais, que vai dar uma ênfase melhor para você entender qual que é o grande vilão, qual que é as coisas que fazem nós sofrer, que é o nosso próprio ego. Mas jogo, o que que é o ego? O que que é centelha divina? Dentro de nós existem duas partezinhas. Existe o ego e existe a centelha divina. A nossa centelha divina é a conexão com Deus, é a conexão com o Criador. Resumidamente, a centelha divina é uma parte do Criador que está dentro de nós. Lembra que na Bíblia e várias religiões falam que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Então, a centelha divina é a conexão que nós temos com a divindade, com o Criador, com os nossos protetores. Sabe aquela vozinha que às vezes do nada você escuta, ó, não faz isso que vai dar merda, ó, faz isso que vai dar super bem. Aí você vai lá e você faz, segue a sua intuição, vamos dizer assim. Você segue a sua intuição. A sua intuição é aquela vozinha que dá dentro de você, aquela convicção que vem dentro de você. Por exemplo, você quer fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Aí vem na sua intuição: olha, faz isso que vai dar super bom. Aí você faz isso que a sua intuição falou, a sua centelha divina te colocou dentro da cabeça, você faz e você ganha muito dinheiro. Ou essa mesma vozinha fala: olha, não faz isso que vai dar merda, se você isso vai dar ruim, não confia nessa pessoa, não faz isso porque vai dar ruim. E você vai lá, coloca o seu ego, coloca o seu achismo na equação, dizendo: "Não, não vai dar nada, eu vou fazer e tudo mais", você faz e dá super errado e não seguiu a sua intuição. A sua intuição também, resumidamente, é uma parte da centelha divina, porque é através da centelha divina que nós temos a nossa conexão com a divindade. Muitas pessoas têm medo quando o assunto é ego e centelha divina, porque para o fluir da vida realmente fluir, para você ser um co-criador master. Você pensou, co-criou e o universo te entregou em velocidade recorde. Você precisa deixar o seu ego de lado. Só que as pessoas têm medo nessa questão de deixar o ego de lado, elas vão achar que a sua vida vai estar sendo controlada por outra pessoa e não tem nada a ver. Você vai continuar no comando da sua vida, mas você não vai deixar o ego tomar as decisões por você. Vou dar um outro exemplo aqui sobre ego e centelha divina. O ego é imediatismo, ele quer porque quer e tem que ser agora, se não for desse jeito, se não for assim como eu quero, eu me embirro, eu não quero e tudo mais. Esse é o seu ego quer imediatismo, ele quer se impor a outras pessoas. O ego quer guerra, quer briga, quer se achar mais do que as outras pessoas, sendo que lá no fundo todos somos iguais, todos fomos criados à imagem a semelhança de Deus, do Criador. E existe somente uma frequência, e essa frequência é amor, como eu já comentei com você. Mas, eu vou te dar um exemplo de uma amiga minha que eu estava conversando, ela trabalhava com pet shops, tá. E ela estava me conversando que queria, se não me engano, comprar alguma coisa, eu não lembro o que que é agora, mas eu vou de vamos dar um exemplo que é um carro, ela queria comprar um carro. Aí nós estava conversando, aí ela me falou que apareceu uma oportunidade para ela trabalhar num pet shop, só que nesse pet shop que apareceu para ela trabalhar, eles pegavam cachorros grandes para dar banho e dar tosa. E ela me falou: "Olha, eu não quero trabalhar com cachorro grande, então eu vou recusar essa proposta, porque eu quero trabalhar somente com cachorros pequenos". Aí eu falei: "Olha, isso é o teu ego que está falando". Aí como? Aí eu expliquei esse contexto do ego e da centelha divina, por quê? O teu ego, ele quer agora, ele quer desse jeito. Por exemplo, nessa minha amiga.
nós queremos de um jeito, por exemplo, ela quer chegar no carro, mas para ela chegar nesse carro, ela acha que vai ter que estar trabalhando em pet shops com portes pequenos de animais ou fazendo X, Y, Z alguma coisa. Só que a nossa visão é limitada de mundo comparado com a visão do todo, comparado com a visão do Criador. E o Criador, o Deus, o todo, como você preferir chamar, é puro amor. E ele só quer amor e progresso nas nossas vidas. Nós não viemos nesse mundo para sofrer. Nós viemos para este mundo material para aprender a evoluir e a ser prósperos. Mas quando ela falou que não vai aceitar o trabalho por causa do porte grande dos cachorros, é o ego que está dizendo: "Olha, eu não quero trabalhar assim". Aí eu falei para ela: "Olha, tu não sabe o que vem depois da curva. Tu não sabe se quem sabe se essa oportunidade que tu tá recusando seria uma porta de entrada para o teu trabalho começar a ser reconhecido e logo ali na frente você vai ser contratada para trabalhar em um pet shop somente pequeno, ou você vai ganhar experiência para montar o teu próprio pet shop, somente de cachorros pequenos, enfim. E fazendo isso, abrindo essas portas, ela vai conseguir chegar no carro, só que a nossa visão de mundo é limitada e nós achamos que precisa ser X, Y, Z, assim assado, tem que ser com essa cor de camisa, tem que ser assim, e se não for por esse caminho eu não quero. Só que esse eu não quero, se não for assim, se não for agora, se não for do meu jeito, é o nosso ego que está falando. Eu não estou dizendo que você vai ter que se submeter a fazer coisas que você não quer, é totalmente diferente. Por exemplo, ela não queria trabalhar em portes grandes de pet shop, mas ela não iria trabalhar para sempre nesse pet shop. Talvez ela ia ficar uma, 2, 3, 4 semanas, um ano, meio ano, ganhando experiência, e essa experiência iriam abrir inúmeras outras portas para ela chegar aonde ela quer, que é no carro. Agora que eu já falei um pouco para você sobre ego e centelha divina, eu vou deixar aqui um vídeo super antigo meu para as redes sociais, que vai te dar um ênfase melhor, que você vai compreender melhor essa questão de ego e de centelha divina. Não deixe o ego atrapalhar a sua cocriação. O ego não cocria. Se você está pensando em cocriar coisas para se achar mais que outras pessoas, para você dizer que tem e se achar querendo se mostrar para outras pessoas, a sua cocriação não vai acontecer, porque o fluxo da vida é amor. Quando você quer algo, quando você quer cocriar algo, pensando em rebaixar outras pessoas, você está indo contra o fluxo, não está seguindo o fluxo. Se você quer cocriar algo porque você é merecedor, porque você quer aquilo para facilitar a sua vida, para que você quer aquilo seja um instrumento para ajudar outras pessoas, sim, você vai conseguir cocriar, mas no momento que você colocar o seu ego querendo cocriar coisas para se achar em cima de outras pessoas, você não vai conseguir cocriar, porque esse se achar melhor que outras pessoas, dizer que tem coisas para dizer que é melhor que outras pessoas, isso lá no fundo é rancor e é ódio e é desprezo, tá? E isso está vibrando no seu inconsciente. Por exemplo, se você quer ter 10 Ferraris na garagem, tudo bem, desde que essas Ferraris não interfiram na sua real felicidade. Essas 10 Ferraris podem ajudar outras pessoas a serem livres. Por exemplo, um dos meus trabalhos é trabalhar pela internet, vendendo infoprodutos, fazendo lançamentos de cursos online. Eu tinha muito receio de mostrar os meus resultados online na internet, que não é pouco. Eu pensava que para que eu vou estar mostrando meu resultado, eu não quero me achar mais que outras pessoas, só que de tanto eu refletir, de tanto eu meditar, eu entendi que eu mostrando os meus resultados, como eu comecei do absoluto zero, eu vou estar sendo de inspiração para outras pessoas começarem do zero, para outras pessoas irem atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos. Agora você vai ficar aqui com o complemento desse vídeo aqui sobre ego e sobre centelha divina, que vai fazer um total complemento para você. Só mais um ênfase, não cocrie a partir
do ego. Deixe o seu ego um pouco de lado. É um pouco doloroso trabalhar sobre essa questão, mas no momento que você começa a deixar o seu ego de lado, e começa a seguir a sua intuição, começa a seguir a centelha divina, começa a passar nas portas que vão abrir para você, a sua vida vai fluir muito mais rápido, você vai entrar no fluxo próspero da vida. Hoje eu vou falar para você o único causador de todo o seu sofrimento. Essa coisa que eu vou falar para você nesse vídeo aqui é a única coisa que está impedindo de você prosperar e entrar no fluxo próspero da vida. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Elemário Diogo. Aqui está o meu Instagram e nesse canal a gente fala sobre lei da atração e marketing digital. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar qual que é o único causador de todo o sofrimento da sua vida e esse carinha, tá, está impedindo de você ter sucesso e de você prosperar na vida. Antes de eu te explicar sobre essa coisa, eu quero deixar bem claro que Jung fala isso, Carl Gustav Jung, um psicólogo, tá, que estuda sobre arquétipos, um cara muito conhecido nesse meio de arquétipos. A espiritualidade também fala isso sobre o Jung chama isso de self, a espiritualidade chama isso de ego e centelha divina. Eu vou te falar sobre isso nesse vídeo. Dentro de nós, tá, eu primeiro quero que você entenda que todas as coisas na Bíblia já fala que todas as linhas religiosas espalhadas pelo mundo falam que nós somos criados à imagem do Criador. Nós somos criados à perfeição do Criador e nós temos sim os poderes do Criador. E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que dentro de nós existe a centelha divina. A centelha divina é algo que nos dá a conexão direta com o divino que há dentro de nós, com o divino criador, Deus, o todo criador. Eu não vou pregar dogmas religiosos porque isso não importa a sua religião. Todas as religiões falam disso que eu vou falar para você, só que cada uma tem a sua maneira peculiar de se explicar. Quando nós fomos criados, quando Deus criou os humanos, ele se dividiu em várias partes para ter uma experiência. E dentro de cada um existe a centelha divina, que é através da centelha divina que o Criador evolui com as nossas próprias experiências pessoais. Só que a centelha divina está embaixo. Em cima da centelha divina vem uma outra coisa que se chama ego. O ego é aquilo que dá a nossa própria individualização. O ego é, eu gosto de comer carne, eu gosto de comer isso, eu gosto de fazer assim, assim, assado. Esse é o ego. O ego é aquilo que dá a nossa individualização e a nossa personalidade. Só que a coisa que te deixa sofrer é o seu ego. Você precisa deixar o teu ego de lado para que a centelha dentro de você comece a agir. Porque imagine a seguinte questão: o todo, o Deus, o Criador, a única frequência que existe no mundo é amor. Não existe mal. O Deus todo criador não criou o mal. O mal é uma criação humana através do ego. E Deus criador não pode interferir em nossas atitudes desde que nós não permitimos por causa do nosso livre arbítrio. Então, se você quer fazer mal para alguém, se você quer fazer alguma coisa para alguém, você vai fazer, mas saiba, o que você faz, você paga. Aquilo que você faz para alguém vai voltar para você por causa do seu campo eletromagnético. Mas a coisa que te deixa sofrer, a coisa que te faz infeliz é o seu ego. Por quê? O seu ego não deixa o self, não deixa a centelha atuar na sua vida. Quando você aprende a deixar o ego de lado, o ego seria a seguinte questão: eu quero trabalhar num lugar, mas tem que ser assim, assim, assado. Se não for trabalhar assim, eu não quero. Eu quero comprar um carro, mas tem que ser assim, assim, assado. Se não for assim, eu não quero. Eu quero X, X, Y, se não for assim, eu não quero X, X assado. Essas coisas que eu quero assim, eu quero agora e tem que ser hoje, agora, nesse exato momento, é o ego que está criando. Existe um fluxo no universo, tá?
ninguém sabe o que é o melhor para nós, somente o todo, somente o Deus, porque Ele é amor, Ele é a paz, Ele quer o nosso bem. Só que quando a gente começa a colocar o ego no caminho, por exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo para você conseguir assimilar e entender. Um tempo atrás eu queria comprar uma moto, tá? Uma bis 100 pra mim dar voltinha na cidade, tal, tal, sair fazer essas gravações, até a moto tá em algum lugar aqui desse parque que eu tô gravando pra vocês, eu não nem sei mais perdido. Tá, eu queria comprar uma moto, estava feliz, pá, peguei o dinheiro, juntei o dinheiro, ainda eu falei pro cara: "Ó, segura aí umas 2 semanas, eu vou juntar o dinheiro", porque eu tinha o dinheiro pra comprar a moto, só que se eu comprasse a moto, eu ia ficar naquela época com zero dinheiro de reserva, eu não gosto de ficar sem nada. Eu falei pro cara: "Cara, segura aí umas 2, 3 semanas, eu venho falar contigo de novo, aí a gente faz o processo". E a moto não estava tão boa, estava meia feia de carenagem, coisa arada assim. Faltando uns 3 dias pra mim levar o dinheiro pro cara e comprar a moto dele, no caso, ele me mandou mensagem: "Ó, a gente não vai fazer mais o negócio". O que que eu poderia ter acontecido? Só que nessa época eu já aprendi a deixar o meu ego de lado e deixar a centelha divina trabalhar. Antes, anos atrás, quando eu era uma pessoa estressada, quando eu era uma pessoa ansiosa, quando eu era uma pessoa que culpava as outras coisas pelas minhas situações, nessa mesma etapa eu ia falar: "Poxa, essas coisas só acontecem comigo, eu quero comprar as coisas, eu nunca tenho dinheiro, nunca tenho dinheiro não, as coisas sempre dão errado comigo, por que que isso acontece? Eu encontrei a moto e, cara, essas coisas só acontecem comigo e tal, e tal, e tal, e tal". Beleza, só que quando eu aprendi a deixar o meu ego de lado, o que que eu fiz com a situação? Eu pensei: "Bom, primeiro, eu aceitei a situação, tá, que é aceitar, nós temos que aceitar a nossa realidade. Você precisa aceitar a sua realidade para você se colocar no ponto de hoje. As pessoas querem buscar coisas externas para se materializar, para dizer que são felizes, só que na realidade a felicidade está dentro de você e não em coisas externas. Não é um celular, não é um carro, não é uma moto, não é um computador, sei lá o quê. Alguma coisa que vai te deixar feliz. A felicidade começa dentro de você. Para essa felicidade começar a emergir de você, você precisa deixar o ego de lado e deixar a centelha divina que há em você trabalhar. Voltando ao caso da moto. O que que aconteceu? Eu conversando com os caras e o cara rachou contigo, assim: "Não, cara, eu não sei o porquê que isso aconteceu, se apre por que que essa coisa se apresentou na minha frente, mas eu tenho absoluta certeza que algo melhor está por vir, porque eu não conheço o dia de amanhã. A única o único ser que sabe o meu dia de amanhã é o Deus, e é o todo, e ele só quer o bem para mim, ele só quer amor na minha vida, ele só quer que eu seja feliz. Então eu aceitei a situação, eu falei: "Bom, não aconteceu agora, não era o momento de eu estar com a moto agora, eu aceitei, mas eu sei que nos próximos dias, uma coisa muito melhor ou uma moto muito melhor, mais inteira, bonita visualmente e esteticamente, de carenagem, irá se apresentar na minha realidade". Eu aceitei a situação, eu não fiquei remoendo, eu não fiquei com rancor dentro de mim, eu deixei o ego de lado. Se eu fosse deixar o ego atuar sobre aquela moto, eu ia: "Poxa, eu queria aquela moto, porque aquela moto era certa pra mim, tinha que ser aquela moto, se não fosse aquela moto tal tal". Se eu ficasse agindo desse jeito, eu ia estar vibrando uma vibração baixa, trazendo circunstâncias negativas para a minha vida. Só que eu aceitei a realidade, eu aceitei que eu não sei o amanhã, eu não sei como as coisas vão se apresentar. No momento que eu aceitei, que eu entreguei nessa situação ao todo, eu falei: "Beleza, isso aconteceu, isso quer dizer que o todo quer algo melhor para mim. Talvez essa moto, eu, na minha percepção humana, pensasse que essa moto seria o certo para mim, mas Deus sabe que essa não seria a melhor opção. Não sei porquê, que na percepção de Deus não seria a melhor moto. Resumidamente, uma semana depois me apareceu um brick muito melhor, moto muito mais inteira visualmente, muito mais inteira de carenagem e motor. Por quê? Porque eu deixei o meu ego de lado. Só que para deixar o ego de lado é doloroso, porque o ego quer vitória, o ego quer ser mais que outras pessoas, o ego quer agora, o ego quer agora
porque quer agora e ele não quer outra hora. O ego não sabe esperar. O ego não entende que o todo quer amor para nós. Nós não sabemos o que vai acontecer depois da curva. Quem sabe o que tem depois da curva é um todo e é o Deus. Você precisa aceitar a sua realidade e entender que você está na experiência que está passando hoje é para evoluir e aprender alguma coisa. Quando eu aprendi a deixar o meu ego de lado e deixar a centelha divina que tem dentro de mim trabalhar, a minha vida ficou incrível, incrível. Não existiu mais problemas. Tem problemas? Tem. A questão é diferente. Olha só, uma outra coisa com o ego. Você está numa rua, está indo para um lugar, fura o pneu do seu carro. Beleza. Furou o pneu do seu carro, pessoa com ego inflado. Poxa, essas coisas só acontecem comigo, que raiva, essas coisas só acontecem comigo porque Deus deixa essas coisas acontecer comigo e tal, e tal, e tal, e tal. Isso é o ego agindo, você acha que é assim. Só que, se talvez o pneu do seu carro, da sua moto, não tivesse furado naquele momento, talvez na próxima curva que você ia fazer, o pneu ia furar, ia acontecer um grave acidente. Se não tivesse furado nesse momento, alguma catástrofe iria acontecer. O primeiro passo para você deixar o ego de lado é aceitar a sua realidade, aceitar a sua situação e acreditar com todas as suas forças que Deus, que o todo, que o Criador tem algo melhor para você. O único causador do seu mal, do seu sofrimento, se você parar para refletir agora, é o seu ego. Porque se você não consegue uma coisa que você quer, se alguma coisa, que você quer não sai do jeito que você quer, você fica brabo, você fica, ansioso, você fica rancoroso, você começa a xingar todo mundo, e essas coisas dão brechas para energias pesadas grudarem no seu ser. Vibre alto em gratidão, amor, paz, harmonia. Acredite no todo. O todo sabe o que é o melhor para você e não você. Eu sei que é doloroso deixar o ego de lado e trabalhar com a centelha divina, deixar ela atuar no seu dia a dia. É um processo, é uma transformação que você vai passar dolorosa, e eu confesso, porque eu passei por isso por muitos anos da minha vida até entender como essas coisas funcionam, mas no momento que você começa a aceitar a realidade, no momento que você começa a aceitar as coisas, que elas são desse jeito, porque elas precisam ser assim para você evoluir, a sua vida começa a fluir mais facilmente, porque aquele celular que você quer não vai mais te deixar triste. Aquele carro que você não conseguiu não vai te estar deixando triste. E sim, quando você aceita, você libera uma carga negativa e começa a trabalhar dentro de você. Então, comece a trabalhar o seu ego. Se pergunte, quando você começa a ficar com raiva sobre alguma coisa: "Poxa, eu queria ir naquela festa, não consegui ir naquela festa, não sei o que lá, e tal, e tal, e tal, e tal". Isso é o seu ego queria que você fosse naquela festa, o seu ego queria que você fosse naquele lugar, o seu ego queria que fosse assim, assim, assado. Só que quem sabe o que é o melhor para você é o Deus, é o Criador, é o todo. Então, se essa circunstância não deu certo para você, é porque alguma coisa melhor vai acontecer mais para frente, ou algum livramento aconteceu na sua vida. Aceite a sua realidade, aceite a sua vida, começa a trabalhar dentro de você paz, gratidão, amor, plenitude, que eu garanto. No momento que você começar a deixar o ego de lado, deixar a sua centelha divina trabalhar, a sua vida vai fluir. E quando isso acontecer, volta aqui embaixo e comenta nesse vídeo, porque vai ser muito gratificante eu saber disso. Um forte abraço, até mais. Não deixe esse carinha mais de interferir na sua paz, que é o ego. Tchau.